Meu nome é Ricardo Henrique Teixeira, eu sou pneumologista, trabalho em São Paulo no INCOR, que é o Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, e também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou pneumo, a minha área de maior concentração no meu dia a dia é com transplante pulmonar, que são os dois únicos centros dentro da cidade de São Paulo que fazem, tanto o INCOR quanto o Einstein. Basicamente, eu vou falar um pouquinho de transplante, até porque pouca gente sabe que são feitos transplantes de pulmão, muito mais como que é feito no Brasil. Então, em termos de número, no Brasil são feitos mais ou menos 100 por ano. Os lugares que fazem são São Paulo, no ano passado conseguiu fazer 50, foi um marco histórico, um ano muito bom. A gente faz tanto no INCOR quanto no Einstein. São José do Rio Preto, ano passado, começou a fazer também. No Rio Grande do Sul, a gente tem tanto a Santa Casa de Porto Alegre, que foi o pioneiro do transplante de pulmão no Brasil, e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre agora voltou a fazer. E no Ceará também o Hospital de Messejana, que é ligada à Universidade Federal do Ceará. Na verdade, assim, a gente comemora 100 transplantes, porque foi um marco dentro do Brasil, mas mesmo assim é muito aquém da necessidade. A gente sabe que precisaria muito mais centros fazendo transplante para que a gente pudesse suprir o número de pessoas que precisam. Existe a chance de começar um centro agora em Salvador e outro em Curitiba. Esperamos que vá para frente, que dê certo. É uma estrutura necessária, é uma estrutura muito grande, mas que a gente espera que seja o suficiente, né? Porque mais centros vão realmente tentar suprir um pouco mais a necessidade. Um outro problema que a gente tem é a doação. A doação é muito, no Brasil, com as campanhas, até acaba sendo relativamente, aumentou bastante nos últimos anos. Em 2002 era 8 por milhão de habitantes, hoje está em torno de 18 por milhão de habitantes, é bastante. Mas a doação efetiva para transplante de pulmão em São Paulo é em torno de 9% e no Brasil é em torno de 5%, ou seja, de cada 100 pacientes que a gente recebe a notificação, só consegue usar 5, ou seja, é muito pouquinho, por isso que acaba limitando um pouco o número de transplantes. Em relação às doenças que podem ser candidatas para transplante de pulmão, todas as pneumopatias, as doenças pulmonares avançadas, com exceção de neoplasia. Até alguns órgãos, como o fígado, a neoplasia é uma indicação, mas no caso do pulmão é uma contraindicação absoluta. Tirando isso, todas as outras doenças, de certa forma, numa fase avançada, podem ser indicações para o transplante. Então é necessário, uma vez que tem algum paciente que já esteja em um estado um pouquinho mais avançado, que esse paciente seja encaminhado a um centro para ser avaliado se tem condição ou não. Infelizmente, existe uma idade limite, porque a mortalidade acima dessa idade é muito grande. Então, na maior parte dos centros, essa idade é em torno de 65 anos, em alguns centros, essa idade é um pouquinho mais baixa, 60 anos, que é o limitante para a indicação para transplante. A sobrevida do transplante de pulmão, que é outra pergunta que o pessoal geralmente faz, ainda é um pouquinho mais baixa que dos outros órgãos. Imaginar, por exemplo, o rim, que o pessoal pode viver 20 anos, a sobrevida média do transplante de pulmão são 60% de sobrevida em 5 anos. Mas isso depende muito da doença de base, da idade do paciente, de outras comorbidades. Eu, particularmente, tenho pacientes com 20 anos de transplante, pacientes com 15, 16. Então, depende de uma série de fatores, mas na prática, se a gente for ver, a sobrevida ainda é aquém de outros órgãos, mas que a tendência é melhorar conforme vão melhorando as técnicas cirúrgicas, as imunossupressores, a antibiótico terapia, então a tendência é melhorar. Hoje em dia, em São Paulo, que é o dado que eu tenho, o tempo médio de lista é de 1 ano e meio. Obviamente que isso aí vai em consideração tipo sanguíneo, tamanho de tórax, mas a fila é única. Então o pessoal pergunta, mas faz hospital particular, faz hospital público, isso não interessa, a fila é única, não existe nenhuma diferença, E no caso do pulmão, então tem esse 1 ano e meio e não existe critério de priorização, ao contrário de alguns órgãos, ou da maioria dos órgãos que existe alguns critérios. No caso do pulmão, a única situação em que há priorização é se você fizer o transplante e houver algum problema em 30 dias do transplante. Se esperar 31, já não posso mais priorizar. Vou deixar aqui o meu contato, então se algum colega tiver algum caso que queira levar para discussão, por favor, pode entrar em contato comigo. O telefone do nosso serviço é 11 26615248 e o meu e-mail, eu vou deixar meu e-mail pessoal porque é o menos risco de dar caixa postal alta,
é rhobteixeira@terra.com.br. Agradeço a todos a atenção, muito obrigado.